Hoje, particularmente, e foi isso que me lembrou o tema da palestra, hoje é um dia que, de algum jeito, nasceu carregado de esperança. Se terá conseguido ou não, mas nasceu com essa esperança. A esperança de sairmos de uma ditadura, e nenhuma ditadura será boa, não são só as políticas, também as ditaduras religiosas, as ditaduras de pensamento, as ditaduras de relacionamento, nenhuma ditadura é boa. E então este 25 de Abril foi um dia que nasceu carregado de esperança por dias melhores para todos. Como dissemos, ter-se-á conseguido ou não, dependendo muito dos pontos de vista e das ideias de cada um. Nós, os espíritas, não somos políticos, mas não somos apolíticos. Temos as nossas ideias, aceitamos aquilo que o nosso coração nos mostra como melhor, temos as nossas opiniões e, por isso, de público, às vezes as expressamos, porque não é por não militarmos na política que deixamos de ter a nossa ideia e o nosso pensamento. Então, a história da humanidade encontra-se recheada de acontecimentos que nos devem levar a profundas reflexões. Há tanta coisa que tem acontecido na marcha da humanidade que, se nós não reflexionarmos sobre elas, de algum jeito estaremos dormindo ou estaremos passando pelas coisas sem lhe dar a atenção que elas merecem. Foi em 1816, uma fragata francesa encalhou próximo à costa de Marrocos. Não havia número suficiente de botes salva-vidas. Parece-me que àquela época era comum esquecerem-se, como aconteceu no naufrágio do Titanic. Apenas os restos da fragata, do navio, foram a única balsa, a única jangada, que manteve vivas 149 pessoas. A tempestade arrastou-os para o mar alto durante 27 dias, sem nenhum tipo de rumo. Esta dramática experiência, sobretudo a dos sobreviventes, impressionou um jovem artista pintor, Jean-Louis André Théodore Géricault. Ele nasceu na cidade de Rouen em 1791 e desencarnou em Paris em 1824. Feita a subtração, apercebemos-nos de que este pintor desencarnou apenas com 32 anos de idade. Uma pena, porque foi um pintor extraordinário. Foi um exímio retratista. Ele pintou quadros maravilhosos como esse que vocês viram. Ele, o pintor, realizou um estudo substancial de todos os detalhes para depois poder produzir a obra. Entrevistou os sobreviventes, aqueles que ainda estavam doentes em função de tantas provações em cima do mar, e, inclusivamente, ele quis ir ver aqueles que morreram e onde estavam sepultados. Emocionado, reproduziu a íntima realidade humana dessa situação. Este seu quadro intitula-se A Balsa de Medusa. Retrata não somente o naufrágio do navio francês, que se chamava Medusa, ocorrido no dia 2 de julho de 1816. Foi um acontecimento que comoveu a França inteira, e trouxe repercussões que tocaram o mais profundo da alma humana, que teve notícia, teve contacto com esta desgraça. Na pintura, como nós pedimos para vocês verem, ali estão diferentes atitudes humanas que se manifestaram naqueles momentos cruciais da vida. Alguns dos sobreviventes apresentam-se deitados em total abandono, sem nenhuma reação. Parecem simplesmente
aguardar a morte inevitável. Outros mostram-se desesperançados, completamente alheios a tudo e a todos, o olhar distante, perdido no vazio. E o que demonstra isto? Que perderam a vontade de viver e de lutar. Apenas dois deles mantêm a esperança acima de tudo. Tiram do corpo as próprias camisas e agitam-nas com força, fixando um ponto longínquo no horizonte, como se desejassem ser vistos por alguma embarcação, por alguém. O curioso, entretanto, é que, embora eles estejam balançando as vestes brancas, não há nenhum navio à vista. Nada que indique que eles serão resgatados. Então, esta balsa, nós podemos tomá-la como exemplo do nosso planeta Terra, do mundo Terra. Os tripulantes da balsa Terra são a humanidade. E as atitudes que cada um toma diante da vida. Podemos ser como os desesperançados, quando atravessamos situações difíceis e simplesmente decidimos entregar-nos sem nenhuma luta, sem nenhum tipo de ação. Simplesmente desistir de viver. Podemos ainda estar enquadrados entre aqueles que acreditam que não há solução. E assim também não há o que nos esforçarmos para melhorar o estado das coisas. Não há solução. Podemos também ser os que duvidamos de tudo e de todos. Ou, finalmente, ser aqueles que mantemos a esperança acesa, esforçando-nos para chegar à vitória. Vitória que às vezes nos parece estar muito, muito distante. Afinal, decidir pela vitória em todas as circunstâncias que a vida nos coloca é atitude de esperança. Termos esperança, estarmos esperançados. Quando os problemas se multiplicam no norte da vida, e os desafios nos ameaçam pelo sul, algumas dificuldades ainda mais vêm pelo leste, os perigos multiplicam-se a oeste. E assim a nossa rosa dos ventos está em profunda desgraça. Contudo, a esperança, se nós quisermos, surge luminosa no centro e vai nos ajudar a resolver a situação. Se nós fizermos a nossa quarta parte de esforço. A esperança é mensageira de Deus. É Deus que nos-la envia. E ela torna-se companheira predileta da criatura humana a serviço do bem. Quando nós queremos. É a esperança que, ante os tristes quadros da guerra, proclamam ao trabalho e à paz. Nunca, na pior das batalhas, na mais longa das guerras, nunca deixou de haver quem tinha esperança de ver o fim desses tempos, de ver o calar dos canhões, de ver o silenciar das espingardas. Sempre houve gente com esperança. Então, ainda que nós estejamos no meio de um inverno rigoroso, a esperança, inspira-nos coragem e diz-nos que a primavera vem aí. A primavera vem e logo vai explodir em cor, em perfume, em beleza. Nunca, então, nos afastemos da esperança. Claro que há dias em que nós temos a impressão de que chegamos ao fim do caminho. Olhamos para a frente e não vislumbramos saída. Não há sequer uma luzinha no fim do túnel, como se costuma dizer.
e também não há nenhuma possibilidade de voltarmos atrás com o que se passou. Parece que todos os nossos projetos, os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos objetivos foram levados para muito longe de nós e agora estamos sem possibilidade de alcançá-los. Parece mesmo que chegou o outono da existência e ele fez com que se secassem as nossas esperanças. E agora, vindo o vento forte do inverno, ele varrerá das nossas mãos todos esses sonhos acalentados. Quantas vezes a morte vem e arrebata os afetos da nossa alma. Quando assim é, o nosso coração fica dilacerado. Sentimos-nos perdidos. Não sabemos que rumo tomar. É alguém muito querido que se foi. Ficamos atónitos diante disso. Sentimos-nos como que uma árvore ressequida, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. É o desespero. Mas de repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de rebentos verdes e depressa estão cobertas de folhas e flores e mais tarde frutos. Aquele tom primeiro acinzentado agora cede lugar às cores verdes de tonalidade 1000. É a esperança que está de volta. Os entes caros que nos antecederam na viagem de retorno à pátria espiritual, um dia, estarão novamente junto aos nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Nenhuma morte de um corpo afasta ou apaga o amor dos nossos corações. Tudo na natureza sempre volta a sorrir. É a relva verde que fica bordada de flores de variados matizes. As borboletas bailam no ar. Os pássaros brindam-nos com as suas sinfonias harmoniosas, porque tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança reacende no nosso íntimo, os nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios. Não alcançamos aqueles, mas poderemos alcançar outros. Se calhar metas mais simples, mais próximas, mais consentâneas com as nossas possibilidades. Porque antes, se calhar, queríamos muito mais do que aquilo que nós próprios podíamos. Os nossos objetivos, quando a esperança chega, modificam-se. E o entusiasmo de novo nos invade a alma para irmos adiante ao encontro dessas ideias novas. Pensemos em Jesus. O sublime Galileu falou-nos de esperança. Falou-nos da esperança no Sermão da Montanha, com aquele suave canto das bem-aventuranças. Exemplificou-a em todos os momentos da sua vida. Jesus nunca abandonou a esperança. E, sobretudo, Jesus fala-nos dela através dos seus feitos, do seu viver, do seu exemplo. Acaso, perguntamos nós, toda a mensagem de Jesus não é de esperança? Falando-nos no reino dos céus, dizendo que tivéssemos esperança porque Ele não estava longe, estava dentro de nós. Amarmos ao outro como nós próprios, dando-nos a esperança de que realmente nos podemos amar todos uns aos outros. Se formos então visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo Jesus, o nosso amigo maior, através da oração. Predispondo-nos pela prece, predispondo-nos a orar, de certeza, a ajuda chegará certamente. E chegará como um suave bálsamo, a penetrar nas fibras mais íntimas do nosso ser
E é agora que ela nos dará alento e tranquilidade para conseguirmos o que queremos. Então, se o desespero se quiser acercar de nós, lembremo-nos de Jesus quando nos disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Então, se o jugo de Jesus é suave, por que não o aceitamos? Se o seu fardo é leve, por que é que nós não o queremos carregar? Então convém considerarmos ainda que o rigor do inverno da vida pode ser e é quase sempre o resultado da nossa falta de cuidado. Quando nós nos submetemos não ao jugo leve de Jesus, mas quando nós nos submetemos ao jugo da mentira, da ambição desmedida, do pessimismo, das queixas sem fim, ou talvez o desespero inclusivamente resulte da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, do orgulho, do egoísmo, da ganância, dos vícios de toda a ordem e de outros tantos fardos inúteis que nos sobrecarregam os ombros, destroçando-nos as forças. Desta forma, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança nos invada a alma. Mas uma esperança totalmente confiante em Deus. É Ele que sempre nos dá oportunidades novas para refazermos os nossos caminhos, buscando assim a nossa própria redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias. Esperança de realizações superiores. Esperança de paz. Por isso, no sábado, ai de quem não for. Já dissemos que por vezes a vida oferece-nos maus momentos. Visita-nos o sofrimento, vêm as lágrimas e alguma infelicidade. Sentimos-nos nessa altura completamente desesperançados e infelizes. Mas é nesses momentos amargos em que a nossa alma dorida sempre se volta para Deus. E às vezes até interrogando: porquê, meu Deus? Porquê tenho que passar por estas provações? Narra a tradição que Pandora, uma jovem grega, recebeu uma bela caixa com uma recomendação. Em nenhuma circunstância ela poderia abrir aquela caixa. Mas a jovem era muito curiosa. E se era muito curiosa, ainda era muito mais desobediente. Pandora não conseguiu reprimir a curiosidade e abriu a caixa. Desse jeito, libertou todos os males, todas as misérias, todos os sofrimentos do mundo. Agora, profundamente desesperada, Pandora chorou. No entanto, mais tarde, ela viu que após saírem todas aquelas mazelas para fora, havia ficado no fundo da caixa a esperança. Ali estava sozinha, mas brilhava. Era um fiozinho de luz que pulsava. Mas ninguém sabia qual era o poder que essa esperança possuía. Este mito, o de Pandora, deve ser refletido profundamente. E, em especial, quando estamos atravessando momentos difíceis. Lá no fundo da nossa caixa, lá está a esperança. Observemos que nesta lenda grega, o ela abrir a caixa é um ato voluntário. É um ato da própria Pandora que liberta os males do mundo.
na nossa vida não é muito diferente. Regra geral, somos nós mesmos que de alguma forma provocamos os males que nos atingem. Nós mesmos. Por isso, cada momento difícil é uma oportunidade para meditarmos e analisarmos conscientemente, com verdade, qual foi a nossa contribuição para surgir aquela situação. Esta situação que agora me magoa, o que é que foi que eu fiz? Preciso de me perguntar. No entanto, esta lenda de Pandora vai muito mais além. Mostra que, apesar da gravidade dos sofrimentos, não estamos completamente sós. Há uma luz que Deus colocou lá no fundo da caixa. E Deus colocou para consolo, para nos consolar e devolver, através do brilho que lá está, o brilho para o nosso olhar. É essa a luz da esperança. Esperança que agora vem restaurar as nossas forças, vem reequilibrar o nosso coração, vem acalmar as nossas emoções. Pensemos então que ela é a mão generosa que acende a luz quando estamos mergulhados na treva profunda. Quantas vezes, irmãos nossos, mergulhados profundamente em ilusões ou até mesmo em decepções, quantas vezes não também em coisas profundas, quantas vezes sentem uma luz? É a esperança que se acende. E é com essa esperança que nós podemos e devemos enfrentar todos estes momentos mais difíceis. Nada, rigorosamente nada, é para sempre. Nada. Tudo é impermanente. Tudo passa. Então, por que não termos nós a esperança de que o mal de hoje não irá passar amanhã? Temos de ter. E se nós assim pensarmos, a esperança vai ser um medicamento para nós. Quando nos estivermos contorcendo com as dores que a vida nos traz, é a esperança que vai ser o medicamento. Ou ela é a canção suave que nos acalenta quando nos sentimos desamparados, trazendo-nos de novo à calmia para enfrentar o que seja necessário. A esperança é o olhar da compaixão. A compaixão que vem agora a nós quando o próprio mundo nos rejeita. O mundo, pela presença das pessoas de família, dos amigos, dos conhecidos que nos rejeitam. Mas a compaixão não nos abandona nunca e manda-nos a esperança. A esperança pode e deve nascer dos gestos de generosidade, de atitudes espontâneas e de palavras corretas, quando nós quisermos ser a esperança para o outro. Mas não nos habituemos. Ainda que essa ajuda nos chegue, não nos habituemos apenas a aguardar que a esperança venha gratuitamente aninhar-se nos nossos corações. Não chega. É o início para nós recomeçarmos, mas recomeçarmos com o nosso próprio esforço. Abramos as portas da alma para ela. E para isso necessitamos de uma coisa simples: educar o nosso coração. O nosso coração está tão deseducado. Gritamos por qualquer coisa. Zangamo-nos por coisas sem jeito. Queremos modificar os outros. Queremos que a vida nos dê tudo. O nosso coração está tão deseducado. No entanto, vamos olhar para a esperança como um visitante importante. Uma visita muito importante. Ora, quando nós queremos receber alguém importante, o que é que nós fazemos?
preparamos tudo adequadamente para recebê-lo. Então é o que nós temos que fazer com ela também. Qual a nossa primeira atitude para recebermos bem essa visita importante que é a esperança? Retirarmos toda a poeira do pessimismo. Lavarmos-nos de todo o pessimismo. Depois, varrer a sujeira acumulada pela mágoa. Quantos de nós andamos com um peso em cima de mágoas, de coisas que se passaram ao longo tempo? Há mágoas que duram dezenas de anos. Há pessoas que, desencarnando perto da centena de anos, se lembram de mágoas que aconteceram 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos antes. Para quê? Para carregarmos toda essa sujeira, como nós dizemos, amargurando a nossa própria existência? Nunca. Esses lixos têm vários nomes. Como é bom nós pensarmos nas coisas. Olhem, rancor, maldicência, desejos de vingança, ódios, desamores. Então tiremos esses lixos todos. E agora, quando tivermos a nossa casa mental bem limpa, é hora de a perfumarmos para receber a visita importante. E vamos perfumá-la como? Vamos buscar um vidrinho de perfume? Vamos buscar um raminho de flores? Não. Vamos perfumar a nossa casa mental com bons pensamentos, sorrisos, serenidade e otimismo. Então, quando menos se espera, eis que ela chega, a esperança. Ela viaja numa carruagem dourada, espalha flores por todo o caminho onde vai e instala-se no espírito de cada um de nós, se a quisermos, fazendo uma festa. É uma presença tão forte, tão bela, que transforma de imediato o ambiente em que se hospeda. E ela modifica, impregnando a nossa alma de coragem e de alegria. A esperança assim é um sol que nasce após uma longa noite escura. E o sol, quando vem, traz calor. E a luz é dourada, porque é assim um dia cheio de boas realizações. E o que é que ela nos aponta? O que é que a esperança nos aponta firme para um futuro radioso? Tudo o que nós dela quisermos e com ela quisermos fazer. Basta somente recebê-la, ou melhor, querer recebê-la. Porque às vezes somos tão pessimistas que não abrimos espaço para ela entrar. Preenchemos-nos totalmente com pessimismo. Não sobra espaço para que a esperança venha e entre em nós. Penso que, de acordo com o significado do dia de hoje, nós nos sintamos esperançosos em novos dias, em melhor viver, em mais saúde, em mais alegria. Se mantivermos acesa a chama desta amiga íntima e tão bondosa que é a esperança. Querem perguntar alguma coisa? Ficaram esperançosos? Alguns não. Ainda vejo uns rostos muito fechados. Marisa, esperançosa? E a amiga? Esperançosa? Que bom. É isso que a nossa doutrina quer. A nossa doutrina veio, Jesus nos prometeu e cumpriu mandar-nos a doutrina dos Espíritos para nós em nenhuma circunstância
perdermos a esperança. É a doutrina do consolo. E a esperança consola, sim. Então, vamos fazer dela a companheira dos nossos dias, a companheira da nossa vida. E se formos capazes de dividirmos com os outros a nossa própria esperança, vos garanto que essa multiplicação vai ser como a multiplicação dos pães e dos peixes de Jesus. Vai chegar para todos. Que Jesus nos abençoe.